Pai do Senhor e Salvador, Pai do Senhor e Salvador, Jesus os abençoe poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Deus possa fazer coisa grande neste dia, por nome hoje, nesse domingo, né? Hoje, Carmida, lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe Carmida, Clóvis Campos, Deus abençoe todos vocês do Rio, Luiz, Deus abençoe, meu amigo Luiz, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 15 horas e 37 minutos, 15h37, do dia 8 de 6 de 2025. 8 de 6 de 2025. E Deus possa abençoar poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenho buscado verdadeiramente a face de Deus para poder estar pronto para ouvir aquilo que Deus ele tem me entregado através dos sonhos. Já falei diversas centenas de vezes que eu não sabia que eu era tanto usado de sonho desde mais ou menos julho de 2022, onde começou os sonhos e Deus insistiu comigo para que eu pudesse iniciar uma live. Até então, eu já tinha um canal no YouTube, mas não usava o canal de YouTube. Alguém postava algum vídeo de revelação, visão, o culto, etc., alguma coisa muito antiga. Mas eu nunca usei, porque não gostava que minha imagem aparecesse. Essa era a realidade. E todas as vezes que era visão, revelação dentro da igreja, a minha mão aparecia e a minha voz, né, também, mas as pessoas não mostravam a minha imagem porque eu não gostava e pedia que as pessoas que estivessem filmando não mostrassem a minha imagem. Então, o que acontece? Quando Deus ele lutou comigo para que eu pudesse fazer a live, foi em julho de 2022, onde ele me deu o primeiro sonho, Luiz Mendonça. Deus abençoe. Luiz Mendonça desde o começo, já ouviu essa história centenas de vezes. E eu não gostava verdadeiramente, Luiz Mendonça. Verdadeiramente eu não gostava. Então, o meu canal, né, já existia. Né? Meu canal já existia. Mas eu não movimentava porque não gostava de aparecer. Aí Deus começou a me dar sonhos. Então, Deus começou a me dar sonhos e eu comecei a contar os sonhos. E aí eu vi que os sonhos iam acontecendo, ia acontecendo. Quando não acontecia, com uma semana, duas, depois eu vi sonhos que eu disse acontecer com 1 ano, 2 meses depois. 1 ano, 2 meses eu vi sonho acontecer. Então eu sei que Deus tem o seu tempo, Mônica Moreira. Deus tem o seu tempo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu aprendi, tudo tem seu tempo. Deus ele trabalha de uma forma magnífica, poderosa, e tudo tem seu tempo. E aí eu comecei a desenvolver sonhos e sonhar com mais frequência. Foi aumentando devagarzinho. Uma vez por semana eu sonhava, depois passou de 1 mês, 2 meses, 2 vezes por semana. E hoje, agora, na atualidade, no dia que no sonho, né, Rai Moraes, eu fico até triste quando eu não sonho. Senhor, o Senhor não vai mostrar mais nada em sonho? E Deus, ele me pediu algo, você sabe que foi muito difícil para mim. Eu cedi o que Deus me pediu. Assim como eu também não queria, em 2022, fazer nenhum tipo de live, né? Eu não queria mesmo. E eu também não queria ceder o que Deus estava pedindo, o meu Isaac. E vocês sabem qual é o meu Isaac. E eu deixei, né? E me dediquei tanto à obra social, que é em levar alimentos a pessoas que não têm alimento. Ontem foi um dos dias, dia 7, né? Dia 7/6/2025, um dos dias, em Milhã, no estado do Ceará. Nós temos uma pobreza muito grande. E você vai, acompanha no Instituto Reginaldo Rolim, tá? Também no Stories também tem. Mas no Instituto Reginaldo Rolim, quem não me acompanha no Instituto Reginaldo Rolim, por gentileza, me acompanhe. Então, está lá no Instituto toda a missão que nós cumprimos ontem em Milhã, Alexander. Está lá. Está lá no Instituto Reginaldo Rolim, no Instagram. Instituto Reginaldo Rolim no Instagram. Tem toda a missão que nós cumprimos ontem em Milhã. E foi algo muito bonito, algo muito poderoso da parte de Deus ali em Milhã. Foi de cortar o coração? É de cortar o coração. Teve coisas que eu confesso a vocês. Eu não deixei que filmasse, para não parecer sensacionalismo, não é isso? Para que a gente não pudesse, sabe, botar muito
né, sensacionalismo naquilo que era forte a imagem. É muito forte. Eu digo, não, eu não quero que vocês usem essa imagem para colocar nas redes sociais, em respeito às famílias que aqui estão. Eu entrei dentro de casas de taipos, casa de sapê. Sensacionalismo. Obrigado, Carmida. Sensacionalismo. Então eu disse, olha, então não usa disso, não. Vou mostrar essa imagem, não. Porque é muita pobreza, extrema pobreza. E aí eu não quis, né, mostrar. Doeu para mim, eu passei um tempo ali debaixo do pé de um cajueiro, se eu não salvo a memória, para me recompor daquelas cenas que eu pude contemplar. E aí eu começo a perceber depois o que Deus me pede. E Deus tinha colocado no meu coração há anos uma obra social. Hoje eu me sinto tão bem, podendo levar alimentos. Nós levamos bons alimentos. Cestas básicas, a mais completas possível, na medida do possível. Pacote de pães, cada pacote com 14 pães. Eu disse 14, eu contei ontem, é 15 pães. Eu tinha dito 14, mas não tinha contado. Então, contei ontem. Tinha 15 pães em cada pacote. E a briga daquelas pessoas, meu Deus do céu. Então, olhe para mim. Eu sou um homem realizado. Eu sou um homem realizado por ter entregue. E por ter 2 vezes no mês, tá fazendo uma obra social dessa. 2 vezes no mês, tá fazendo uma obra social dessa. Não tem preço no mundo que pague, né? E também estou feliz hoje um pouco. Estou feliz. Eu posso falar um pouco da minha felicidade? Eu posso falar um pouco da minha felicidade? Porque primeiro Deus pede, cantora amorosa. Deus primeiro pede. Depois que você entrega, Eliane Costa, minha amiga do Eusébio. Porque Deus pediu Isaque a Abraão. E quando Abraão entrega Isaque, o Senhor não queria verdadeiramente Isaque. Queria ver a atitude de Abraão para mostrar para Abraão quem ele era verdadeiramente no Senhor. E quando Abraão, amorosa, vai sacrificar Isaque, Isaque olha para o pai e diz, pai, aqui está a lenha, está aqui o tutelo, aqui está o cordeiro para o sacrifício, mas aonde está? Aqui está a lenha do tutelo, está tudo aqui. Está o fogo, o altar está preparado para o sacrifício, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para aquele menino que a Bíblia diz que ele era formoso até no andar, até no caminhar ele era formoso. Então, Abraão olha para Isaque e diz, o cordeiro Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. E eu já não fui ao culto na quarta-feira, obedecendo a Deus. Passei, literalmente, a igreja. A igreja está em cuidado de um pastor que anda comigo há 14 anos. Eu já falei isso com vocês também. E a gente recebe os missionários, homem de Deus, cheio de talento, de dom. Todos que têm talento e dom eu admiro, muito, muito mesmo. Eu sou apaixonado por talentos e dons que Deus dá. Porque talentos e dons só Deus pode dar. Então a gente recebe os amados irmãos que têm talentos e dom e eles vão ali pregar a palavra. E o pastor, que acompanha a mim há 14 anos, ele administra, né? E eu administro fora, em todo o contexto, com o chamado de Deus da minha vida e com a unção do Espírito que sobre a minha vida paira. E não fui quarta obedecendo a Deus, doeu. Não fui sexta, um dos cursos principais, que é o culto de visão e revelação, não fui também, doeu. E também estava dizendo a Deus, ponto, eu entrego o Isaac, entreguei o Isaac. E aí o Senhor, no meio do caminho, me falou algo. Aí o Senhor disse, se eu permitir que você pregue hoje, aí eu digo, Senhor, não vou não. Eu entrego meu Isaac verdadeiramente. Eu estou aqui orando, não 24 horas, mas umas 22. Eu estou orando pelo território nacional brasileiro porque eu estou atento a tudo que o Senhor vai me dizer. Como o Senhor me pediu, quanto tempo vai durar, eu não sei. Se for para a eternidade, faça-se a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor me diz. Você é profeta.
E aí o Senhor disse assim: horrenda coisa, Reginaldo, é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. E Deus começou a pregar comigo enquanto eu estava dirigindo 330 quilômetros de Milhã para Fortaleza. Horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. E Deus me mostrou a live, né, de sonhos de julho de 2022. Eu lutei com Deus para fazer essas lives. Eu lutei com Deus, mas lutei mesmo. Né? Até que Deus me deu sonhos. E eu, contemplando o que eu disse para uma pessoa que eu não postei nunca, e não postarei até que se passe e chegue à libertação completa do Brasil. Eu disse ali coisas que nós iríamos viver. Eu digo assim, agora eu não posso falar, mas um dia eu falo. Um dia eu mostro com as datas que foi gravado esse vídeo no original. Que está data e data de celular bem direitinho, né? E foi a mesma data do sonho que eu tive sobre as eleições. Você vai ver que é o mesmo vídeo. E eu relutei. E o que aconteceu? Sofri. Até um dia eu chegar e dizer assim, eu vou fazer a live. E comecei a fazer as lives. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus me mostrou outras coisas que ele me pediu, que foi dura demais para poder dizer, eu entrego. Mas depois que eu entreguei, eu fui mais feliz. E o último foi o que vocês sabem, que eu nem gosto de falar. Entreguei, mas aí a pastora disse assim, você não vai mesmo se Deus liberar para você vir e tal? Eu digo assim, não, não vou não, não quero ir, não quero ir, eu quero obedecer. Eu quero somente obedecer, eu vou ficar aqui, vou ficar orando, vou ficar intercedendo, vou fazer a live, Deus quer que eu faça mais lives, Deus quer que eu me comunique mais com o povo, Deus quer que eu pregue a palavra, que eu ore pelos enfermos, que eu ore pelas pessoas que necessitam e que eu esteja pronto para ouvir as revelações dele, tanto para as pessoas que estão na live, como também para as nações. Então, eu vou fazer. Então, foi muito duro ontem o serviço, a missão, lá em Milhã, de entregar aquelas mais de 200 cestas. Muito difícil, mas foi gratificante. Missão dada, missão cumprida. E no caminho, Deus andava falando sobre onde a coisa é recalcitar contra os aguilhões de Deus. E nessa continuidade, Deus disse, se eu disser que você pode ir, eu disse, o senhor me cobrou e o senhor não. Esteja pronto, Reginaldo. Sempre obedeceu o meu comando. Sabe por quê? Porque com Ezequias, eu mandei Isaías profetizar e dizer que ele ia morrer, ia arrumar essa casa dele, porque ele estava doente e ia morrer. No mesmo inteirinho que Ezequias vira o rosto contra a parede, Isaías nem saído do pátio do palácio tinha. E eu mandei voltar e dizer que acrescentava 15 anos de vida na vida dele e retrocedia 15 graus no relógio de Acais. Eu faço como eu quero, cabe você obedecer. E eu conversando com Deus, o Senhor disse assim, Reginaldo, eu vou te pedir muito, mas eu começo a cobrar você pouco. Aquilo que você acha que é muito, eu começo a cobrar pouco. Para quando eu pedir algo, você saber dar, saber fazer, saber obedecer. E quando eu disser algo para as nações, mesmo que pareça, sabe, impossível, eu vou fazer acontecer. Para isso, eu estou te doutrinando, te ensinando no começo as coisinhas pequenas, para quando for aumentar as maiores, você tenha certeza de quem te pede. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor me deu essa palavra. Até o presente momento, eu digo para Deus, Senhor, não vou mais. Aí o Senhor disse assim, você apenas vai me obedecer. Aí a minha filha chega aqui, quebra meu coração. E ela disse, você não vai para a igreja? Eu digo, não, não vou, e para convencer-os, né? Aí ela foi, você não vai para a igreja? Eu disse, não vou, não vou. Vamos ficar aqui porque Deus me pediu que eu orasse mais. Deus já tinha assinalado que eu poderia ir hoje. Né? Mas eu disse, não, mas vamos ficar. Se é para arrancar esse dente, né, e sofrer essa dor, vamos sofrer logo essa dor, vamos arrancar esse dente. Vamos começar a orar pelos Estados Unidos, pelas nações, porque foi isso que Deus deu, as nações. E Deus vai revelar aqui nas lives coisas que vocês nunca viram. E eu tenho certeza disso, por isso eu quero me doar todinho. E ela chegou e disse, mas você não vai? Insistiu tanto, diversas vezes perguntou. Aí eu disse, por que você está insistindo tanto? Aí ela teve que abrir o coração dela e dizer assim, é porque hoje é o dia do pastor. Aí eu, sei. É o quê, minha filha?
Hoje é o dia do pastor. E as crianças da igreja, elas ensaiaram uma peça. E eu estou nesta peça que eu ensaiei com as crianças para oferecer para o senhor. O senhor vai deixar a gente assim? Aí, rapaz, eu piquei meu coração, aí eu corri lá para dentro. Eu chorei lá dentro, escondido. Ninguém viu. Aí o senhor disse, você nem sabia, né? Por isso eu estou dizendo, quando eu disser vá, vá. Quando eu disser não, é não. Você orou muito esses dias. E eu quero que você pregue essa palavra. Aí eu, de lá para cá, só silêncio. Eu não sabia que era o dia do pastor. E quando a minha filha disse assim, se você não tiver lá, o pastor principal, para quem as crianças vão oferecer a peça, se essa peça era exclusiva para o homem que doa a sua vida pelaquela igreja, um homem que doa e que se sacrificou durante anos por cada um de nós, acabou comigo. Mas vamos continuar. Não, eu entro naquele pranto que eu não quero entrar, e aí acontece, eu não quero mais falar. Eu quero continuar o segundo passo dos sonhos. E eu quero que você grave essa segunda parte do sonho. Eu quero agradecer as pessoas que contribuem. Sem você não contribuir, não existia ação social levando mais de 200 cestas. Nós levamos muitas roupas, mas muitas roupas mesmo. Então, se você não segue o Instituto Reginaldo Rolim no Instagram, você vai seguir o Instituto Reginaldo Rolim no Instagram, tá certo? Você vai seguir o Instituto Reginaldo Rolim. E essa ação foi ontem, dia 7. Então, vocês que contribuem sempre no Pix da Igreja Evangélica Talado Deus Vivo, no Pix 10 483 076, 1000 ao contrário 79. Sempre será nele 10 483 076, 1000 ao contrário 79. Vai sair Igreja Evangélica Talado Deus Vivo. Então, eu quero abençoar a vida de vocês que contribuem. Eu quero contar a segunda parte do sonho. Eu vou repetir, eu quero contar a segunda parte do sonho. O Pix da Igreja vai ficar fixado aí nos comentários. O Pix da Igreja vai ficar fixado nos comentários. Eu quero contar a segunda parte do sonho. Porque foi um sonho, mas foi grande, mas eu tinha certeza que não daria para contar tudo junto. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtida, não esqueça de a tua curtida, porque quando você deixa sua curtida, o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. São 18 minutos dessa live, agora a hora é 15h55, 15h55 do dia 8/6 de 2025. 8/6 de 2025, 15h55, inicio a contar a segunda parte do sonho agora. A segunda parte do sonho, era um só, mas não dá para contar tudo, continuava ainda sobre totalmente os Estados Unidos da América. Quando eu contei que algumas pessoas iriam chamar, temos que parar esse homem está louco. Porque eu vi o espírito de loucura dentro da presidência, né, dos Estados Unidos da América. E eu contei isso na última live. Eu não sei, mais ou menos está com 2 dias desta data de hoje. Foi mais ou menos dia 6, se não me salva a memória, não foi, gente? Foi mais ou menos dia 6 ou dia 5 a live. Você se lembra qual foi a última live? Antes dessa, que eu contei o primeiro sonho? Quem sabe aí, bota a data. Então, eu contei no sonho e vi aquilo. E, espantosamente, com 24 horas depois, os jornais do mundo todo. Foi dia 5. Luísa Fernandes, obrigado. Débora Souza, obrigado. Foi dia 5/6 de 2025, a última live, onde eu comecei a contar os sonhos. E, estranhamente, a imprensa mundial fala sobre a briga de Donald Trump com Elon Musk. E começa, um dia depois, falar sobre a briga. A live foi dia 5/6 de 2025, e no dia 6 começa a falar sobre a briga de Elon Musk com
Quem diria? Quem diria que aquele que estava junto com o presidente dos Estados Unidos iria se separar? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Aconteceu. Nada que acontecesse foi surpresa para mim, porque Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E foi revelado aqui um dia antes, e assim, a imprensa internacional iria dizer, está louco. Eu vi a palavra louco, e eu vi o presidente dos Estados Unidos dizendo que o Elon Musk está louco. E contemplei alguns jornalistas dizendo, está louco com o presidente dos Estados Unidos. E Deus me mostrava só os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem tudo a ver com o mundo todo, inclusive com o Brasil. Eu vou iniciar agora a segunda parte. Ela era tão forte sobre a luz que brilhava sobre um farol que descia dos ares dos céus e ia sobre tudo que estava obscuro. Pega essa aí, 03. Pega essa aí. Um farol que vinha dos céus, que ia sobre a terra, sobre tudo que estava obscuro, ficando assim impossível tentar esconder, por mais organizados que sejam, aquilo que estava obscuro. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Neste inteirinho, eu vi novamente, não sou de falar disso, porque não assisto, não tenho interesse, eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. Eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. E Deus dizia, olha, para que ninguém diga que você só vê coisas ligadas ao Brasil. Estou mostrando aos Estados Unidos. Eu estou vendo, e você está vendo, a família Marinho e a Rede Globo, lá dos Estados Unidos, não é aqui do Brasil. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador. E o anjo dizia, deixaremos isso para depois. E o outro dizia, daremos ao Sistema Globo e à família Marinho a possibilidade de se reaver os seus conceitos e valores e decidir pelo certo, para que não possa sofrer danos terríveis. Danos terríveis dentro dos Estados Unidos, danos terríveis em outras nações. E eu via isso claramente, porque será notório o que vai sair nas televisões ou no site, blogs, depois dessa live. 8/6/2025, a live começou, está com 24 minutos, então são 16 horas. Então, são 16 horas agora. E a live começou, está com 24 minutos. Então, são 16 horas do dia 8/6/2025. E alguém pode achar que nada tem a ver, tudo tem a ver. O foco da luz estava muito mais forte sobre o Sistema Globo de televisão e seus meios jornalísticos. Muito forte. E este nome era mencionado na Casa Branca, era mencionado no Congresso americano e no Senado americano. Era mencionado. E o anjo que estava me mostrando aquele sonho disse,
Algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. Era mais ou menos assim. Eu vou contar essa parte para depois contar o que eu ia contar agora. E Deus disse assim: conte a outra para depois você contar essa parte. Aí, mais uma vez, eu vi um grande rebuliço. E o Espírito de Deus me mostrava que há 1 ano e 7 meses, faz tempo, né? Há 1 ano e 7 meses atrás, nas lives, de lá para cá, comecinho de fevereiro de 2024, comecinho de fevereiro de 2024, de lá para cá, eu comecei a ver uma movimentação, Solange dos Santos, uma movimentação sobrenatural no meio das polícias militares de estados da Federação Brasileira. Em fevereiro de 2024, de lá para cá, em diversas vezes eu vi e sonhei e relatei em lives de fevereiro de 2024 para cá uma movimentação sobrenatural nas polícias militares dos estados da Federação Brasileira. E neste sonho, agora recente, da qual a primeira parte foi contada no dia 5/6/2025, e a segunda está sendo contada, 03, estou detalhando tudo, hein? A primeira parte foi contada dia 5/6/2025. A segunda está sendo contada no dia 8/6/2025, desde 15h30, 15h34, na hora que começou essa live. Agora são 16h04 do dia 8/6/2025. Eu vi novamente uma movimentação estranha e sobrenatural das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Uma movimentação muito estranha. Como não foi me mostrado em detalhes, também o farol estava passando sobre essas fileiras das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. E eu contemplei bem, e o Senhor me disse: a primeira vez que você viu foi de janeiro para fevereiro de 2024. De lá para cá você viu algumas vezes, e agora estou relembrando através do farol passando sobre essas fileiras. E o que está para vir, ele foge do intelecto, da sabedoria de qualquer humano ou especialista, de jornalistas que são especialistas políticos, ou dos próprios cientistas políticos. Ninguém nunca viu, nem ouviu, algo que não pode ser mudado, porque Deus diz que não vai mudar, sobre a rasgação de assuntos diplomáticos no mundo todo. Eu abençoo Israel, hein? Assuntos diplomáticos do mundo todo irão ser rasgados. E esse foco mirava bem o Brasil, essas luzes vindas dos céus. Mirava bem, mas muito bem o Brasil. Mas muito bem. E a voz que vinha dos céus, gritando, rasgando como trovão, dizia o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E este farol, Reginaldo, iluminará toda a escuridão e trará às luz fatos e acontecimentos já escondidos há muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Eu vou repetir mais uma vez. Esse farol gigantesco que ilumina, sai dos céus, ilumina todo o território nacional brasileiro, irá trazer às claras coisas que há muito tempo ou anos estava à escura. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. E o Senhor me chamava a atenção. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtida, por gentileza. Deixa a tua curtida, por gentileza. Quando você deixa a sua curtida, o YouTube vai notificar outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. Eu aproveito já para profetizar que Jesus te abençoe por você deixar a sua curtida, tá bom? Somente por isso eu peço. Muito obrigado. E o Espírito de Deus me chamava a atenção para que eu pudesse ficar atento e dizer com riquezas de detalhes sobre os sonhos que Deus estava me dando. Os sonhos que Deus estava me dando. Escute bem essa outra parte desse sonho. Escute. A agressividade do presidente dos Estados Unidos da América irá aumentar sobre alguns países. A agressividade sobre o presidente dos Estados Unidos da América, ele irá ficar muito agressivo. E não vai ter ninguém que o pare. E o Congresso e o Senado americano, eu estou falando tudo dos Estados Unidos. E vocês irão ver nessas últimas horas. O Senado e o Congresso americano, alguém irá tentar dividir, mas eles irão ficar a favor de Donald Trump por ordem de Deus, e muitos nem saberão por que estão. Porque o espiritual, quando manda, o físico, o natural, o carnal, obedece. Essa agressividade vindo de parte do presidente dos Estados Unidos, que será notório em todos os jornais, até no Fantástico, blogs, sites, irão aparecer, a partir de agora, com mais frequência. Uma agressividade fora. Não pode! Aí eu li aquela parte bíblica. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai ter isso, e ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode agir assim contra um Estado da Federação Americana. Você não pode agir assim, Donald Trump. Você não pode, Donald Trump, agir assim contra o Estado da Federação Americana. E dentro da alma e do espírito dele, ele irá dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que... Na alma e no espírito dele, ele vai dizer isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, no verso número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eliane Ramos, a parte da agressividade que descerá sobre Donald Trump nos Estados Unidos irá ser vista bem clara e explícita em algumas nações, inclusive no próprio Estados Unidos, fora do próprio Estados Unidos e dentro do território nacional brasileiro. Essa será uma agressividade que não terá volta, nem terá diálogo. Vamos sentar e vamos dialogar. Porque Deus interligou pela parte espiritual alguns, ou a maioria dos seus deputados e senadores norte-americanos, para que ficassem ali e assistisse para que ele concluísse aquilo que por Deus foi determinado para as nações. Bem-aventurada a nação que abençoa, o país, os seres humanos que abençoa Israel. Eu abençoo Israel. O Brasil abençoa Israel.
o líder abençoa Israel. E essa agressividade virá com muita mais força e poder destruidor. Isso será mais rápido. Porque as coisas que outrora estavam ocultas, escondidas, existe um prazo, um limite, que tem que ser concluído para vir com muita força. Muita força. E todas as nações irão ver todas as diplomacias e os seus chanceleres completamente anulados. Como outrora, de mais de 1 ano e 2 meses atrás, em julho de 2024, em junho de 2020, em maio de 2024, aproximadamente, maio de 2024, o senhor vinha falando sobre, em novembro e dezembro de 2024, eu falei bastante sobre a maior crise diplomática da história, não só do Brasil. Essa diplomacia do Brasil nem existirá. Será rasgada de ponta a ponta diversas vezes. Mas outros países também terão a sua diplomacia rasgada. E direitos serão rasgados pelos Estados Unidos da América em relação a alguns países mundialmente falando. Esse sonho foi real. Vai ser mandado embaixadores, muitos embaixadores, muitos diplomacia, chanceleres, mas não irá ter jeito. O caldo vai engrossar por completo. Essa é a segunda parte deste sonho. Que aqui 03 está sendo dita e olhada e fiscalizada por milhares e milhares de pessoas. E Deus concluía a segunda parte dizendo: Reginaldo, eu libertarei o território nacional brasileiro e América Latina. Eu farei uma nova forma e maneira de se ver a América Latina de uns olhos diferentes. Eu quebrarei o arco do forte. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. E vou mostrar tudo o que está em oculto. Esse farol sobre o território nacional brasileiro e alguns outros países, sob autoridades de alguns outros países, esse farol irá mostrar o que nunca foi mostrado, estará oculto, mas será revelado. E eu vi os anos 2014, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e também vi 2025. E em 2025, o Brasil vai vivenciar o que não se vive há 36 anos. Ou pouco mais de 36 anos. Será refeita uma história nova. É como se fosse um novo livro de história no território nacional brasileiro. Um novo livro de história no território nacional brasileiro. É como se fosse feito um novo livro de história. Com fatos e acontecimentos grandiosos que nem um sábio e nem um cientista político, um historiador, conseguiu deslumbrar como você, Reginaldo, está deslumbrando. A tua missão é manter informada a nação brasileira e outras nações sobre os sonhos que eu te dou. E a minha parte é zelar para o cumprimento dos mesmos sonhos que eu te dou. Eu vou colocar 2 partes aqui. Essas 2 partes irão fazer parte da terceira parte do sonho. Eu só vou citar aqui, rapidamente, 2 partes que irão fazer partes da terceira parte dos sonhos. Me dê mais 7 minutos da sua atenção e você pode, então, fiscalizar
o amanhã e vai ver que essa live em tempo real e presente disse coisas que iriam acontecer amanhã, nesta data do dia 8/6/2025, uma live que se iniciou às 15 horas e 34 minutos. Uma live que se iniciou às 15 horas e 34 minutos do dia 8/6/2025. Porque o relógio está correndo com muita pressa e a velocidade, ela é grande. Eu vi um livro, e esse livro, o Senhor dizia, Reginaldo, esse livro que tu vê é a Constituição brasileira. O livro que você vê é a Constituição brasileira. E ele estava com uma faixa verde e amarela. E o Senhor vinha e desatava aquela faixa, tirava a faixa verde e amarela, e eu vi a mão de Deus abrindo o livro. E folheava aquele livro que era grande, muito grosso, e a capa grossa também. E o brasão da República ali. E o Senhor dizia, essa é a parte mais assustadora. Amanhã, para quem vai assistir, vai dizer assim, nossa, como é que este homem tinha tanto detalhe de coisas que não tinha acontecido ainda e aconteceu depois. As folhas do livro da Constituição, eu nunca vi assim, mas era um livro grande e grosso. Iria passando, era como se fosse o original. E representava esse livro, essa Constituição. E eu via algumas coisas sendo mudadas, entre elas. Eu vi um nome muito forte aparecendo e dizia Superior Tribunal Militar. E o senhor diz, leia de novo. E tinha lá o nome, Superior Tribunal Militar. Eu vou dizer depois o que vai mudar amanhã, pois eu vi uma mudança completa no Superior Tribunal Militar. Esse sonho foi muito real. Eu estou passando para você com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes. Na mesma fonte que eu vi, Superior Tribunal Militar, Deus esfolheava esse livro. E me mostrava nele, dentro dele, no meio dele, a própria Constituição. E a maior mudança dentro dessa própria Constituição, desde o último dia que ela foi revogada, se eu não me salvo a memória, em 88, não foi? Proclamada por Ulisses Guimarães, em 88, não foi isso, gente? A Constituição foi isso? Foi isso? Então, 1988, Renata Costa. A maior mudança, não com emendas à Constituição. Não somente com emenda à Constituição, mas a Constituição em si será mudada. E uma mudança gigantesca desde 1988. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e fiscalize como vocês desejar fiscalizar. Se é Deus cumprir. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Eu irei fazer uma oração por vocês e pelo Brasil. Vocês irão colocar os seus pedidos de oração nos comentários. Não deixe por nada nessa terra de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Não deixe por nada dessa terra de colocar os seus pedidos de oração nos comentários.
Deus, ele vai curar, Deus vai sarar. Deus vai cessar dores e tirar todo espírito de tormenta e tribulação. Eu vou repetir. Deus vai tirar todo espírito de tormenta e tribulação. Todo espírito de tormenta e tribulação, o Senhor vai retirar de pessoas que vão deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Você vai plantar sua semente e quando você plantar a sua semente com amor, com um sorriso no rosto, porque para Deus, Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Deus ama o que dá e dá com alegria. Deus ama o que dá e dá com alegria. Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. E quando você for ofertar, implantar a sua semente, naquilo que Deus colocar no seu coração, você deixa os seus pedidos também, porque Deus irá fazer o que aqui foi falado. E vocês irão vivenciar e contemplar o que aqui foi falado. Não esquece de plantar a sua semente e de colocar os seus pedidos. Aquele que planta pouco, colhe pouco, e aquele que planta muito, colhe muito. 2 Coríntios 9, agora versículo 6 e 7. Lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 6 e verso 7. Lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu do seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pai amado, Deus querido, eu quero abençoar as pessoas que vão plantar a semente no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. E os seus pedidos de oração, todos os pedidos de oração das pessoas que irão plantar essa semente, irão fazer seus pedidos de oração e deixar nos comentários. No Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Deus, eu te apresento cada uma das pessoas que estão assistindo essa live. As suas famílias, os seus sonhos sejam apresentados diante de ti. Meu Deus, assina a vitória, porque o que o céu decreta, a terra não tem o poder de anular. Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma conta da nação brasileira, cada milímetro do território nacional brasileiro. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Sabemos que o Senhor está no comando de tudo, até o vento e o mar obedecem o teu comando. Toma essas famílias aqui representadas e todos os acontecimentos que esta semana, no dia 9, no dia 10, no dia 11, no dia 12, dia 13, dia 14, até o dia 15 vai acontecer. Deus, toma nas tuas mãos todos esses acontecimentos, do dia 8 até o dia 15 de junho de 2025. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos os acontecimentos
do dia 8 de junho até o dia 15 de junho de 2025. Espírito Santo da verdade, eu consagro a água, quem beber dessa água vai receber cura, milagre, prodígio e maravilha. Eu consagro a água, quem beber dela receberá curas, milagres, prodígios e maravilha. Deus, toma, meu Deus, as águas que essas pessoas irão beber, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja saúde, que haja sabedoria e que haja discernimento sobre a vida deles. E sobre todos que irão plantar uma semente. No Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Vai sair Igreja Atalaia do Deus Vivo. Igreja Atalaia do Deus Vivo. Esses sonhos são sonhos que eu conto sempre aqui. Preste atenção, olhe, examine, fiscalize. Que Deus abençoe ao Israel. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe os Estados Unidos. Que Deus faça a vontade dele em território nacional e internacional. Pois Deus não perdeu o comando de nada. E ele vai acelerar com muito mais pressa o que tem que ser feito. Deus abençoe vocês. Planta essa semente e não esquece de deixar o teu pedido de oração nos comentários. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus.